Seguinte, eu comprei o microscópio lá, né? Gravei até o vídeo anterior do unboxing. Só que infelizmente eu não tô podendo usar ele muito para coisas biológicas de fato, porque eu comprei as lâminas e as lamínulas, só que por causa do feriado do Tiradentes, ela acabou demorando muito para chegar, não chegou até agora. Então eu vou gravar esse vídeo aqui sobre os tipos de microscópio. Olha só, os tipos de microscópio por Tapejara TV. Então vamos começar. Gostaria de esclarecer aqui o que é um microscópio, né? Porque, assim, microscópio é igual arma, né? Todo mundo acha que sabe usar, que sabe o que é e tal, mas aí quando pega na mão, sente aquele negócio pesado, né? Não sabe nem para que serve cada alavanquinha, cada coisinha. Então olha só, eu coloquei algumas definições aqui de microscópio. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, mas tudo bem, não precisa ver também. Mas se tiver vendo, tá ele aqui. A gente tem aqui algumas definições, a definição do Gemini, a IA do Google lá, né? Nós temos também a definição do DeepSeek, mas a forma mais fácil que eu acho pra gente poder saber o que é um microscópio é a partir do ponto de vista do que não é um microscópio, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos do que é um microscópio, né? A gente tem o microscópio óptico binocular, que é o que eu tenho aqui, né? É o mais comum que o pessoal costuma ter em escola, faculdade. Tem esse microscópio eletrônico de varredura, esse sim é o fodão, né? Esse sim é o que consegue ter o maior poder de resolução, que a gente consegue ver, a gente tem aquelas imagens perfeitas lá do tardígrado e não sei o que, né? E tem essa bizarrice aqui que é o microscópio invertido. Eu vou falar mais sobre cada um deles com o passar do vídeo, né? Microscópio invertido, a única diferença dele é que a luz vem de cima, né? E a amostra fica embaixo da luz. Faz até mais sentido do que o microscópio normal, né? Mas ambos têm ali as suas utilidades, né? Agora, o que não é um microscópio, uma lupa, né? Porque a lupa, por mais que a gente consiga ver coisas maiores, aumentadas, ela não excede um valor mínimo pra gente considerar que é um microscópio. Porque senão, você poderia considerar um óculos um microscópio, né? Quer dizer, isso considerando que esse óculos amplia as coisas, né? Eu não entendo muito bem dessa ciência dos óculos, né? Mas eu sei muito bem que óculos não é um microscópio, né? O perfilômetro, que é um instrumento de metrologia, né? A câmera macro, por mais que ela aumente, ela também não excede essa ampliação mínima. O binóculo, o telescópio, né? O telescópio é para enxergar coisas que estão longe, né? O microscópio é para coisas que estão perto, mas que são muito pequenas, né? Com o telescópio você não vai conseguir enxergar coisas pequenas e tão longe, né? Tipo uma bactéria que viva lá em Marte, você não vai apontar o telescópio e vai conseguir ver, né? E tem o microscópio de brinquedo, que não dá para ser considerado um microscópio, pelo menos isso dependendo do tipo, né? Alguns dependendo até que talvez eles possam se encaixar na definição, mas o microscópio de brinquedo ele geralmente vai ter uma ampliação menor do que 1000 vezes e vai gerar uma ampliação vazia, né? Então você vai conseguir ver 1000 vezes de ampliação, só que você não vai conseguir ver nada, porque vai estar tudo borrado. O microscópio ele não vai ter a capacidade de enxergar com uma nitidez mínima aquela coisa. Então, o termo que o pessoal usa que o microscópio de brinquedo ele seria um gerador de aberração óptica, né? Então esse seria o termo que o pessoal usa. Claro que assim, todos esses instrumentos aqui, eles têm suas utilidades, né?
Exceto o microscópio de brinquedo ele realmente é só um lixo, né? Pra vocês terem noção como essa indústria de brinquedos científicos pra criança é tão perversa. Uma vez quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu comprei um telescópio de brinquedo. E tipo, o telescópio, ele não era um telescópio de verdade, assim. Conforme você ia mexendo ele, ia aparecendo umas imagens de Marte, Saturno, Júpiter, os planetas assim, sabe? É uma indústria muito perversa, né? Com as crianças. Então olha só, agora a gente pode ver alguns tipos de microscopia, né? Não são tipos de microscópio em si, mas são algumas classificações dentro de como ela funciona, né? A gente tem a mais comum, que é a microscopia de luz, ou microscopia óptica, né? Utiliza um conjunto de lentes e vai colocar a amostra contra a luz, né? Então a gente pode ver, esse microscópio daqui que a gente tá vendo, ó, ali embaixo, se não tiver aparecendo meu mouse, eu vou pôr uma seta na edição, mas olha só, aqui sai a luz, aqui fica a amostra e aqui tem as lentes, né? Então a amostra fica contra a luz. Obtém detalhes de até 200 nanômetros. Nanômetros é uma dessas medidas aí de distância, né? Só que para o mundo microscópico a gente tem que usar outras medidas além do milímetro, né? De vez em quando até dá para usar um milímetro, né? Para uns seres vivos mais esquisitos aí, mais grandes. E a microscopia eletrônica, né, que utiliza feixes de elétrons que passam pela amostra, né? Lentes eletrostáticas, eletromagnéticas, né? Obtém detalhes de até 0,2 nanômetros, então a gente já tem um salto enorme aqui de qualidade, né? Então é como se fosse a microscopia de luz, só que ao invés de passar luz pela amostra, a gente passa elétrons, né? Tem essa microscopia de ponta de prova, que utiliza uma sonda física, né? Então, eu não consegui nem achar uma imagem desse microscópio de ponta de prova. Consegui achar só esse modelo aqui, esse desenho. Mas o microscópio de ponta de prova, ele vai usar como se fosse, tipo, uma linha, uma agulha. Só que, imagina uma agulha que a ponta da agulha é tão fina que ela tem um átomo de espessura. E o microscópio de ponta de prova, ele vai tateando a amostra. Então ele vai conseguir criar uma imagem 3D e vai conseguir medir as propriedades físicas também daquele objeto, né? Bom, agora a gente vai ver um pouco dos tipos de microscópio óptico, né? Dos tipos de microscopia de luz. Vai ser o tema do vídeo inteiro de hoje, né? Eu não vou ficar vendo os outros tipos. Se der view, eu até faço do microscópio eletrônico, do microscópio de ponta de prova, né? Mas hoje, por enquanto, vai ser só dos tipos de óptico, né? Para começar, o tipo mais comum, microscopia de campo claro, utiliza o contraste de quando a luz passa pelo tecido da amostra, né? Então, a luz tá aqui, a amostra vai estar aqui, e quando a luz passa pelo objeto, a luz vai se dispersar, né? Vai gerar uma alteração ali na luz e a gente vai conseguir ver os objetos aqui, né? Muitas vezes exige corante, né? São as coisas que a gente pode usar para facilitar na visualização, né? Microscopia de campo escuro, esse daqui não é muito diferente não do de campo claro, pelo menos aqui quando a gente vê a estrutura do microscópio, né? Mas ele se baseia na dispersão, na refração da luz causada pela amostra quando chegam às lentes. Então, por exemplo, quando tem uma coisa que gera pouco contraste no microscópio, a gente usa esse microscópio de campo escuro, ele vai conseguir gerar esse campo de luz em volta das amostras, né? Então a gente tem aqui o que eu imagino que sejam hemácias, né? Uma célula sanguínea. E o microscópio
ele vai conseguir detectar essas alterações que são deixadas pelo contraste entre o que não é a amostra e o que é, né? Então olha só como é que fica bonito a imagem aqui. O problema desse tipo é que ele não revela detalhes internos, né? Então, enquanto no microscópio de campo claro você vai conseguir ver o dentro dos organismos, né? Ver a comida que eles comeram, né? Geralmente quando você vê aqueles nemateumintos na água, você consegue ver a alga dentro deles, né? Uma coisa assim, no microscópio de campo escuro você não conseguiria. Aqui é o microscópio invertido. Eu tenho certeza que você deve ter se perguntado quando eu mostrei esse microscópio invertido. Você deve ter se perguntado, nossa, pra que serve um negócio desse, né? Só serve pra ser diferentão, né? Pra falar, nossa, olha como o nosso microscópio é diferente, não sei o que. Deve ter sido isso inicialmente, né? Um cientista querendo se aparecer e criar um negócio diferentão, né? Mas hoje em dia a gente tem utilidades pra ele, porque ó, a luz vem de cima e daí você olha por aqui, né? Então fica muito mais fácil pra gente ver, por exemplo, as culturas de células que a gente põe, por exemplo, naquela placa de Petri lá. Então a gente consegue ver as divisões celulares, né? Fica mais fácil. Esse daqui é legal. Ele permite a ampliação do atraso da luz quando atravessa pela amostra, tornando-a visível. Então o que acontece? A luz, a gente sabe que a luz é a coisa mais rápida do universo, só que a luz ela tem velocidades diferentes quando ela passa por determinadas coisas, né? Então tem a velocidade da luz no ar, velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz no diamante, que é tudo diferente, né? Então, esse microscópio ele consegue mostrar de forma visual esse atraso da luz quando passa pelos objetos. Então a gente pode ver aqui que tem esse micro-organismo aqui que eu não vou saber identificar. É um ciliado, né? Mas que quando a gente vê no microscópio de campo claro, ele não dá pra ver esses cílios, né? Só dá pra ver esses aqui da ponta. Mas quando a gente coloca no microscópio de contraste de fase, a gente consegue ver os cílios, né, muito mais detalhadamente. Tem também várias estruturas aqui que não daria pra ver no de campo claro, né? Por exemplo, olha esse risquinho aqui, não dá pra ver no de campo claro, né? Dá pra ver mais as organelas aqui, né? Se é que isso é uma organela de verdade, né? Não sei se isso é uma bactéria, né? Provavelmente não. Microscópio de polarização. Ele é usado para análise de amostras anisotrópicas, né? Que são coisas que a luz bate e ela não só volta de onde ela veio. Tipo assim, ela bate e vai para todas as direções, né? Em diferença com as substâncias isotrópicas. Então, tipo, por exemplo, osso, músculo, cabelo, fibras, é usado muito para minerais também. Então ele vai pegar a luz e vai polarizar, né? Ele vai focar. Então a luz foi espalhada para todas as direções, mas ele vai pegar a luz só e foi focalizada dentro da lente do microscópio. Ele é usado muito para minerais. Aqui a gente tem uma imagem de um cabelo, né? Aqui tem o cabelo no microscópio de campo claro e aqui no microscópio de polarização, né? A gente consegue ver mais. Pra ser sincero, aqui não tá tendo muita diferença não. Nessa imagem aqui que eu peguei, mas ele é útil pra muitas coisas, assim. Dá pra ter um contraste maior entre o cabelo e o fundo, né? Vamos para o próximo. Microscópio ultravioleta. Ele ilumina a amostra com a luz ultravioleta ao invés da luz branca, né? Então é a única diferença entre ele e o microscópio de campo claro é que ele vai usar luz ultravioleta. Devido ao menor comprimento de onda da luz ultravioleta em comparação com a luz branca, a gente vai conseguir observar mais detalhes, né? Não poderiam ser vistos com a luz branca. Mas, em contrapartida, ele tem que ser usado... Ele tem que ser filmado, né? Com câmeras ultravioleta, porque senão só de você colocar o olho ali você não vai conseguir enxergar nada, né? E
curiosidade interessante aqui é que as lentes têm que ser de quartzo, né? Porque o vidro normal ele bloqueia a luz ultravioleta. As lâmpadas têm que ser de quartzo, né? Tipo o quartzo do Minecraft, né? Então a gente tem que fazer a lâmpada de quartzo. A lente de quartzo, né? Olha só como é que fica aqui a amostra, né? Eu não sei o que é isso daqui. Isso daqui deve ser uma célula, sei lá, uma bactéria. Mas isso daqui eu não sei. Parece até um cromossomo meio jogado aqui, né? Microscópio de fluorescência. Ele vai utilizar substâncias químicas fluorescentes, né? Então ele vai como se fosse passar aquela tinta que a gente usa no microscópio de campo claro. Só que é uma tinta que brilha fluorescente quando atingida pela luz UV, né? Uma luz de alta energia. Então a gente vai usar essa amostra, a gente vai pegar a amostra, vai tingir ela com esses fluoróforos ou fluorocromos, né? E daí a gente vai iluminar com luz UV e quando iluminado com luz UV, o negócio vai emitir luz visível, né? É uma tática impressionante aí que os cientistas andam usando. Bom, agora nós temos aqui o microscópio confocal. Esse microscópio ele é legal porque ele vai pegar... Quando você está usando o microscópio, você foca... A sua lente ela tá focalizada em uma coisa, mas o que tiver mais para trás ou mais para frente ela não vai conseguir ver. O microscópio confocal ele vai bloquear a luz fora de foco, fazendo com que a gente consiga ver tudo naquela determinada linha de foco. Então ele vai usar esse orifício aqui, esse pinhole, que se chama, para bloquear a luz, gerando imagens tridimensionais, né? Então aqui a gente consegue ver a construção 3D das células da mesoderme de embrião de galinha. Olha que específico, né? O pessoal conseguiu fazer essa imagem com o microscópio confocal. Bom, mas então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. E é isso aí.